Esses indícios vêm surgindo desde janeiro, o que já caracteriza um fato de extrema gravidade. Ele comentava sobre o fato de que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, viajou à Bahia na véspera do segundo turno para determinar que a Polícia Federal atuasse também em operações nas rodovias com a Polícia Rodoviária, o que dificultou a chegada de eleitores nas sessões eleitorais. Essa informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim do Globo. Para o ministro da Justiça, houve uma atuação estatal para fraudar a eleição com a descoberta de relatórios, viagens e até determinações administrativas. Dino disse que vai aguardar o término das investigações, mas que espera que a Justiça aplique punições proporcionais para evitar que casos como este se repitam. Fernando. Obrigado, Gabriela Echenique. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 FM, também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta terça-feira, dia 4 de abril de 2023, o recomeço dos jogos que não acabam mais, porque a partir de hoje, meus amigos, só na CBN tem transmissão hoje, tem transmissão amanhã, tem transmissão na quinta-feira, aliás, jornada dupla com Libertadores e vôlei. No sábado tem jornada, no domingo tem jornada, é muito futebol, muito esporte para você que está com a gente na CBN. Claro, aqui dentro do CBN Esportes, toda a repercussão e a expectativa para o início da caminhada dos nossos times, tanto na Sul-Americana quanto na Copa Libertadores da América. A preparação da Macaca pro início da disputa do título da Série A2. Amanhã tem Ponte Novo Horizontino, lá no Jorjão, em Novo Horizonte. Guarani já apresentando suas caras novas, muita gente chegando. É isso que a gente vai tratar a partir de agora e já começando com os principais destaques do dia. Começando com o Bugre, que tem trabalho hoje pela manhã, Antônio Lupe. Bom dia. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Eu tô aqui, mas daqui a pouco tô lá, porque o Guarani vai abrir aí os 15 minutos finais da atividade e vai apresentar 2 dos 5 reforços que foram anunciados ontem de forma oficial pela diretoria do Bugre. São eles, os goleiros Pegorari, além do volante Lucas Araújo, do meia Matheus Bueno e dos atacantes João Vitor e Lucas Silva. Em relação à situação do Jamerson, deu um probleminha na negociação e isso pode impactar na vinda do meia Regis para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tô indo pro Brinco, daqui a pouco eu trago mais informações direto do estádio do Guarani. Aliás, Antônio Lupe, a gente pede e aí quando acontece a gente precisa parabenizar. Exato. Diretoria abrindo aí 15 minutos do treinamento. Exatamente, para captação de imagens, fotos, para que a imprensa possa ter um pouco mais de contato com os jogadores e também com a comissão técnica e a nova diretoria que vai assumir o Guarani. Acho isso muito importante. Parabéns à assessoria de comunicação e à diretoria do Guarani por permitir esse contato. Aos poucos vai se retomando aí a normalidade. 15 minutos finais tá bom demais. É isso que a gente precisa. Boa, Antônio Lupe. Tchau! Daqui a pouquinho. Tchau, até já, Antônio Lupe. Leve o meu abraço à comunidade alvivirda. Olha isso. Não, é pra você levar um abraço, não pra dar um abraço, né? Fale assim, Carlão de Freitas mandou um abraço a todos vocês. Que isso? É isso que a gente quer, Carlão de Freitas. Proximidade com os clubes, Carlão. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Aliás, enquanto o Lupe falava desses 15 minutos, cara, eu acho que os grandes clubes do futebol brasileiro, acho que a maioria já liberou. Outro dia eu vi o Flamengo, parece que abriu, já escancarou as portas aí para o pessoal da imprensa.
Eu acho que é legal, porque não é o problema não é nós com eles. Você tem que levar informação pro torcedor. O torcedor que quer saber. O torcedor que está sedento por informações de Guarani, de Ponte Preta. Então, parabéns realmente à diretoria do Guarani, à assessoria de imprensa do Guarani, por liberar esses 15 minutos. E a gente espera que já a Ponte possa se espelhar. Eu acho que as coisas boas elas precisam ser copiadas, que a Ponte se espelhe aí no rival e também libere a imprensa, pelo menos 15 minutinhos aí, pra gente passar para o torcedor pontepretano tudo o que acontece no dia a dia da Macaca. E é exatamente isso que a gente espera. E por falar em Macaca, o Moisés Lucarelli já está ficando lindo. Aliás, fila quilométrica, tá dando a volta no estádio, os torcedores já procurando os ingressos para a decisão do próximo sábado. Tem jogo amanhã, mas rapaziada já buscando ingressos pro jogo de sábado, 3 da tarde, a Macaca buscando o título da Série A2. Meu caro Júlio Nascimento, muito feliz em vê-lo nesse cenário, viu, Julião? Bom dia. Tudo bem, né, Pio? Um abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Pois é, estou aqui ocupando a cadeira de Heitor Esmeriz, né? Preparou aqui o estúdio no prédio da IPTV para que eu pudesse participar aqui do CBN Esportes. E você já falou sobre Moisés Lucarelli, Pio. Hoje, muitas filas, muita procura. A gente vai detalhar daqui a pouco sobre essa movimentação do torcedor que está ansioso e quer garantir um lugar para o jogo de sábado que vai definir o campeão da Série A2. Muitas reclamações porque a Ponte fez algumas mudanças em relação ao sistema de vendas, torcedores sentindo falta aí da plataforma online para adquirir ingressos, torcedores com dificuldades também nas filas, porque em alguns momentos algumas informações ficaram desencontradas, tem aquela preocupação com o cadastro mirim. A gente vai explicar com detalhes sobre essa procura de ingressos e como o torcedor da Ponte pode garantir lugar no jogo de sábado contra o Novo Horizontino. A decisão começa amanhã, Pio, mas é claro a grande expectativa no jogo de sábado no Majestoso, com cobertura total da CBN Campinas. Sem dúvida nenhuma. É preciso, Carlão, trazer essa realidade, porque não dá pra falar assim, mas quando é jogo com uma demanda grande a gente muda o sistema. Não, é preciso adotar um sistema, independente se vai ter 4, se vai ter 8, se vai ter 10 ou se vai ter 20 no Moisés Lucarelli. Porque aí o torcedor também fica perdido, Carlão. Ô Pio, é aquilo que a gente fala, das nossas equipes crescerem, não só dentro de campo, não só com relação a resultados, a conquistas, mas também no tratamento com o torcedor. Eu falo que Ponte Guarani, o caso é a Ponte agora, mas o Guarani já vai estar inserido em alguma grande disputa e também vai apresentar os mesmos problemas, porque isso já aconteceu também. Sim. Então eu acho que é hora das nossas equipes dar um salto de qualidade, tratar o torcedor como cliente, tratar o torcedor como ele merece ser tratado, dar o conforto ao torcedor. E isso não aconteceu nesta história da Ponte Preta, esta história final da Ponte na A2, ou sendo no acesso ou agora envolvida na decisão. Então, gente, que tudo isso que está acontecendo com a Ponte sirva de aprendizado para que ela dê esse salto de qualidade. Dentro de campo a gente cobra todo dia, mas fora dele também. Dar um conforto maior, um sócio-torcedor compatível com a grandeza da torcida, pensar grande. Campinas precisa pensar grande. Nós estamos pensando muito pequeno. É por isso que vira e mexe a A2 está no nosso caminho, vira e mexe a Série C está no nosso caminho. Hoje estamos há muito tempo numa Série B de Campeonato Brasileiro. Então Ponte Preta e Guarani precisam pensar grande, não só fora de campo, mas dentro de campo também. Fora dele, um tratamento especial ao torcedor, que é o que move a Ponte e é o que move o Guarani. E aquela história também, né, Carlão? Você colocar nos estádios e até já começa a chamar o torcedor para participar com a gente no 991869070, o nosso WhatsApp, também no youtube.com/CBN Campinas, porque eu sempre defendi, isso não é novidade, mas eu entendo que o torcedor ache que aqui em Campinas isso não funciona. Eu, particularmente, sempre defendi uma arena moderna, pros dois. Sim. Você deixa a arena inteira pintada de branco, que é a cor comum aos dois, e acabou. Os dois não jogam no mesmo dia mesmo, então não teria problema nenhum. Por quê? Você precisa ter atrativos dentro dos estádios, Carlão. Só o jogo
É muito pouco. Infelizmente, ele é muito pouco. Você precisa ter um antes e um depois. Porque, às vezes, é aquele jogo que é meio chato, meio de tabela lá, de Série B, por exemplo, mas você tem um atrativo que acaba se tornando aí um evento pro torcedor. É aquela coisa, por exemplo, por que as filas acontecem? Porque o torcedor, por exemplo, um jogo 6h30, o que o torcedor quer? Na verdade, o cara que gosta do clube, gosta do ambiente de estádio, ele quer chegar cedo, ele quer tomar a cervejinha dele, ele quer tomar o refrigerante dele, ele quer curtir aquele momento. Agora, se ele entrar no estádio, por exemplo, às 5 da tarde, o que ele vai ter? Ele vai ficar olhando, sentado, olhando. Então o que ele fica lá? Ele fica com a sua galera, com a sua rapaziada, tomando a sua cervejinha, conversando, batendo papo, dando risada, leva o filho e tal. Agora, qual o atrativo que ele vai ter se ele entrar em campo às 5 horas da tarde? Então, é preciso realmente... Ou se ele for para os arredores mesmo dos estádios, tanto do Brinco quanto do Moisés. Os arredores o cara não tem o que fazer. Não tem, por isso que hoje, por exemplo, nos dois, você vai na ponte, os ambulantes e tem todo direito, vai lá, vendem a sua cerveja, vendem o seu refrigerante, lá no Brinco de Ouro a mesma coisa, sabe? Porque fora de campo hoje você tem mais atrativo. Né? As bebidas alcoólicas elas não podem ser vendidas dentro de campo, porque se você tem uma cervejinha dentro de campo, cara, não adianta a gente ser hipócrita aqui, todo mundo gosta, sabe? Claro, o cara que é envolvido com futebol, tem gente que, mas a maioria gosta. Então, cara, faz uma tarde de boteco no Brinco de Ouro. Sabe, abre lá um espaço, tal, coxinha, cervejinha, tal, tudo dentro de um limite, né? Porque senão o cara vai querer beber o Brasil, né? Também não é assim. Mas, sabe, cria um lugar, um espaço, tratar o torcedor como cliente, tratar o torcedor como ele merece ser tratado, dar conforto ao torcedor, dar atrativo ao torcedor. Se não, meu amigo, 6h30 vai ter fila quilométrica, é complicado. O certo, como você disse, o certo seria uma arena bonitinha, no máximo para 20 mil pessoas, quadradinha, tal, moderna, sabe? Lanchonetes ali. Agora tem esse pensamento meio retrógrado, sabe? Rivalidade. Cara, a rivalidade de Ponte Preta e Guarani, ela nunca vai acabar. Uma das rivalidades mais lindas que tem no nosso futebol. Agora... Infelizmente também, hoje, eu amo o Brinco de Ouro, amo o Moisés Lucarelli, acho lindo demais, mas... Eles ficaram obsoletos, eles ficaram ultrapassados. Cara, pra você chegar no Brinco de Ouro, semáforo é difícil demais, estacionamento, aí o flanelinha tá lá pedindo 100 reais pra deixar o carro. Na ponte a mesma coisa, eles colocam tapume e tal. Cara, desculpa a palavra, mas é um inferno você chegar no Brinco de Ouro e no Moisés Lucarelli em dia de jogo. Então, gente, conforto, estacionamento. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas isso faz parte do futebol. Tratar o torcedor como cliente. Por que o Palmeiras vive esse sucesso? Porque trata o torcedor bem, tem uma arena e tal. Então, vamos espelhar em coisa boa, sabe? Eu acho que em Campinas, às vezes, a gente é muito retrógrado, sabe? Muito quadradão. E até Fábio Scheibe. Bom dia, Fábio Scheibe. Tudo bem, Fábio Scheibe? Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Tudo bem por aí, Pio? Tudo maravilha. Por exemplo, você que conhece muito bem o Allianz Parque, cara, por exemplo, jogo 6 horas da tarde, num sábado. Você chega em um dos 2 shoppings que tem do lado lá, cara, a praça de alimentação de um dos 2, meio-dia, ela já tá lotada. Por quê? O cara vai lá pro shopping, ele dá uma volta, ele almoça por lá, ele come, aí o estádio tá perto, é um estádio moderno, que ele consegue entrar de uma forma mais tranquila. E acaba sendo um atrativo. Se o jogo é 6 da tarde, começa meio-dia o evento, Fábio Scheibe. Exatamente, tem estacionamento também próprio do estádio, que você pode reservar antes, pode marcar o lugar durante a semana pelo online. Entrando no estádio, você tem a sua cadeira reservada no local que você pediu realmente. Hoje em dia as coisas mudaram, né? Não é igual o cimentão que a gente estava acostumado antes. Hoje em dia as coisas foram modernizando e é bom para o consumidor, como você diz. Infelizmente vai aumentando o preço, mas é a procura que faz isso, né, Pio? Não tenha dúvida. Mais moderno. Seguindo com o nosso giro de informações que a gente passado abriu, esse desabafo. Esse desabafo total. Vai começar a Sul-Americana, vai começar a Libertadores da América, as informações dos clubes da capital com o Vinícius Moura.
O Santos volta aos jogos oficiais nesta terça-feira. O Peixe enfrenta o Blooming em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, na estreia da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 9h30 da noite. O atacante Ângelo está recuperado de um edema e fica no banco de reservas. O Palmeiras treina hoje já na cidade em que estreia na Libertadores. Amanhã, o Alviverde enfrenta o Bolívar, em La Paz. O Megaloman está fora da lista de 50 inscritos do Corinthians para a Taça Libertadores da América. O jogador tem contrato com o Alvinegro até o fim deste ano. E a diretoria do São Paulo permitiu a entrada de 20 torcedores no centro de treinamentos do clube para uma conversa com os jogadores e comissão técnica antes do primeiro jogo na Sul-Americana. Jogo que você acompanha aqui na CBN Campinas, Santos e Blooming na estreia da Sul-Americana. Fábio Chaib, os seus destaques por falar em futebol sul-americano. Um dos seus destaques é sobre a Bombonera, que depois do Monumental de Nunes também vai passar de 100 mil a capacidade, Fabião. É isso aí, Pio. Pensando na Copa de 2030, candidato à presidência do Boca Juniors apresenta projeto para a nova La Bombonera. Estádio teria capacidade para 112 mil torcedores, viu, Pio? E mais, fase de grupos da Libertadores tem início nesta terça-feira. 2 times brasileiros entram em campo hoje à noite. Gigante argentino e grande favorito ao título também estreia. E ainda, sem técnico, Chelsea encara o Liverpool pela Premier League. Clube londrino define alvos e quer novo treinador até duelo da próxima semana contra Real Madrid pelas quartas da Champions. Carlão, já é bonita a Bombonera com 70. Você já imaginou pra 110 ali num jogo de Libertadores? Nossa. Você tá maluco? Foi mais ou menos o que o River Plate fez, né? É. Ele tinha um espaço ali dentro do campo. O que eles fizeram? Transformaram ali numa geral. Numa geral e virou um estádio típico argentino, né? Antigamente era. Ele lembra muito o Morumbi, né? Porque ele tem 2 anéis, acho, tal. Só que embaixo existia essa distância da arquibancada com relação ao gramado. Agora eles fizeram ali atrás dos gols. Rapaz, pra ganhar do River ali vai ter que suar sangue, hein? Oi! Eu posso voltar depois, mas a nova La Bombonera não seria no local atual da Bombonera. Ah, não seria ali? Seria Não. A 10 quadras dali da Bombonera, né? Seria chamado na Ilha de Mar, que é a beira do mar, viu? Porque também, Pio, eu acho que aí vai ao encontro do nosso assunto. Se tornou um estádio velho, né? Exato, um local de exatamente, difícil acesso. Se até o Boca abre mão da Bombonera... O Santos, né? Existe hoje todo um projeto de modernização da Vila Belmiro, né? Não vai tirar aquele visual bucólico de um alçapão, mas o Santos também já trabalha num processo de modernização da vila, porque, embora seja um lugar fantástico ou santástico, mas também se tornou um local velho para o torcedor. Difícil acesso, difícil para estacionar. Futebol é isso. Em alguns aspectos eu não gosto desta modernidade, mas o futebol se tornou... Você tem que tratar o torcedor como cliente. Não tem como fugir disso mais. A única coisa que eu gosto do futebol antigo é manter o uniforme antigo. É outro assunto. Esse negócio de... Não, isso não. Júlio Nascimento que adora o terceiro uniforme. Ele tem o uniforme do Manchester. Ele tem de 8 cores diferentes. Ele adora terceiro, quarto e quinto uniforme. O terceiro uniforme, eu acho que se você, por exemplo, a Ponte vai fazer um uniforme que nem já fez em homenagem a Campinas, né? A bandeira de Campinas, amarelo e azul, né? Coisa assim. Cara, se você usar, pega um jogo Ponte e Portuguesa Santista pra você só mostrar e depois vende. Ok. Agora... Eu não admito um time entrar com o terceiro uniforme em clássico. A Ponte já entrou em derby, o Guarani também já entrou em derby com o terceiro uniforme. Aí não, aí pelo amor, não. Você gosta, né, Julião? Gente que gosta. Não, então, é que eu acho que depende muito da proposta de cada terceiro uniforme. Por exemplo, aquele, você se lembra, porque você tinha muitos amigos na época, aquele roxo do Corinthians em 2008 na queda, ele tinha todo um contexto por trás. Então a adesão foi maior. Depois o Corinthians tentou emplacar outros uniformes parecidos e não logrou êxito, já diria Antônio Lupi,
justamente por conta dessa falta de contexto. Quando você muda muito, sem ter, né, Pio, uma justificativa para mudar, plausível, aí acho que o torcedor ele acaba optando pelas cores tradicionais, né? E o que eu percebo, pode ser até uma impressão, não tem nenhuma pesquisa em relação a isso, é uma impressão que eu tenho, é que times, por exemplo, que têm as cores predominantes preto e branca, são mais resistentes a essas cores alternativas. Eu percebo isso. O torcedor do Santos, só aquele azul de 2011 do Neymar, foi o uniforme que o torcedor do Santos aceitou. Do mais, a torcida santista prefere o preto e branco, a torcida do Corinthians prefere, a da Ponte também nem se fala. Então parece que essas torcidas alvinegras, elas têm a preferência pelo tradicional também, né, Pedro? É verdade. CBN Esportes no ar, com os trabalhos técnicos. Feito o nosso giro, que durou a metade do programa. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. A gente já volta para falar de vôlei e da fila lá no estádio Moisés Lucarelli. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h25, Thaís Azevedo com informações do trânsito. Ela fica ansiosa esperando, porque ela imagina assim, lá para as 11h08, 11h09 mais ou menos, eu trago informações. 11h25, bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa, para o Carlão também. Pois é, né? Fica eu e o Valmir aqui. A hora que o Rafael parar de falar, a gente entra. E aí a gente fica aqui esperando para sempre. Mas tá bom, eu tenho paciência, Rafael. Que bom. Fique tranquilo. Que bom, que bom. E aí, tá tudo tranquilo pelo trânsito? Não tá, viu, Rafa? Quem segue ali pela Avenida Moraes Salles tem trânsito bastante carregado na saída do Viaduto Laurão até a Rua Itu, sentido centro. No sentido Nova Campinas, excesso de veículos ali na saída do Viaduto Miguel Vicente Cury até a Barão de Jaguara. Quem segue pela Rua Irmã Serafina, trânsito bastante carregado pela pista da esquerda, por conta de obras que estão acontecendo na pista da direita. Então, o motorista acaba utilizando mais a pista da esquerda. Seguindo ali pela Avenida Anchieta, a lentidão pela pista da esquerda também, na chegada à Avenida Dona Libânia, e pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E começa hoje a segunda rodada dos playoffs da Superliga Masculina de Vôlei, às 9 horas da noite, lá no ginásio do Riacho, o Cruzeiro recebe Blumenau. Se a equipe mineira vencer, que é o que deve acontecer, é o mais provável, já garante vaga nas semifinais. Amanhã, mais duas partidas, às 18h30 tem Guarulhos e Suzano, e às 9 horas da noite tem Minas e SESI. Suzano venceu o primeiro jogo e no confronto entre Minas e SESI deu Minas. E depois, na quinta-feira, a última partida desta segunda rodada, com transmissão da CBN Campinas, o Vôlei Campinas recebe São José, precisando da vitória para forçar o terceiro jogo.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. e 29, a gente já vai pro Repórter CBN, mas só para falar um pouquinho mais sobre a fila gigantesca, né, Júlio Nascimento? E por enquanto, a venda online ainda não está aberta, né, Julião? Exatamente essa informação que eu estava apurando, e é o seguinte, venda online, a Ponte vai confirmar hoje à tarde, provavelmente, se começa amanhã, quarta-feira ou na quinta-feira. O cadastro Mirim, na quinta-feira. Eu tenho uma justificativa para isso, daqui a pouco a gente detalha sobre essa procura da Ponte, mas a tendência é que venda online ou a partir de amanhã ou a partir de quinta-feira, mas terá ingresso para todos os torcedores que quiserem a compra online, viu, Peu? Ah, boa. Então não é só se sobrar na bilheteria física, né, Julião? Não. Tem um lote foi reservado especificamente para venda online. Então o torcedor também será contemplado aí com bilhetes ou amanhã, quarta-feira, ou a partir de quinta. Boa. Então a gente detalha mais essa situação e também o cadastro Mirim, que teve torcedor que mandou até print pra gente aqui no WhatsApp da CBN Campinas, porque consta no site que o cadastro está encerrado, é assim que aparece, mas ele sequer foi aberto. Então daqui a pouquinho o Júlio traz a informação pra gente. Intervalo, Repórter CBN, a gente já volta. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de abril de 2023. O ex-ministro da Educação Mendonça Filho, responsável pela aprovação do novo ensino médio, disse à CBN que o governo vai adotar uma saída política e suspender a implementação do modelo apenas para atender à pressão da ala radical da esquerda brasileira. Ele disse que a reforma tem lógica e coloca o país alinhado com as principais nações do mundo. Hoje, o presidente Lula discute com o ministro da Educação, Camilo Santana, a suspensão do cronograma de adoção do novo ensino médio. A presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, afirmou que o governo federal precisa interromper a implementação do novo ensino médio para promover mudanças nas diretrizes em vigor. Pelo menos 7 turistas morreram depois de uma avalanche atingir o Himalaia. De acordo com o exército da Índia, pessoas estão presas no local. Os militares afirmaram que 5 veículos com até 30 turistas foram afetados. O acidente aconteceu perto de uma passagem montanhosa perto do Tibete. O advogado do ex-presidente Donald Trump afirmou que o cliente vai se declarar inocente perante a Justiça de Nova York. Segundo ele, o republicano terá permissão para voltar para casa na Flórida. Trump planeja fazer um discurso à noite.
Nesta terça-feira, Trump se apresenta para prestar esclarecimentos sobre o suborno pago à atriz pornô Stormy Daniels, justificado como honorário advocatício. Ele tentou esconder uma relação extraconjugal em meio à campanha de 2016. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, a gente vai com informações, aliás, antes das informações dos clubes da capital, deixa eu só trazer, né, aqui algumas participações pelo WhatsApp, 991869070. Bom dia, amigos da CBN, parabéns os comentários referentes à estrutura dos estádios de Ponte Preta e Guarani. Estive no jogo da Ponte no sábado e a falta de respeito com o torcedor é enorme. Filas enormes e o pior é a falta de respeito com as mulheres e crianças. E fiquei feliz com o número grande de mulheres, crianças, família. Imagine se tivessem estádios confortáveis. É o Cleidson, lá de Paulínia. É exatamente isso, Cleidson. Porque a pessoa que vai uma vez e ela tem uma dificuldade muito grande para entrar no estádio, fica apertada, demora 1h30, 2 horas, e ela não é fanática, ela não volta, Carlão. Cara que é fanático, ele vai. Sim, ele vai. Ele vai em qualquer situação. É primeiro jogo da Série B, meio da Série B ou decisão, ele vai. Agora, o cara que não é fanático, ele vai se ele tiver conforto. Se ele não tiver conforto, ele não vai. Não expõe, tal. O Emerson Santana tá mandando mensagem aqui. Valeu, Emerson. Bom dia, essa arena única seria uma boa solução, inclusive com as cores dos dois times, o branco do Guarani e o preto da Ponte, é o Chicão do Jardim Proença. Eu acho que podia ir só com o branco, viu, Chicão? Você fica com o branco ali, é dos dois. Aliás, teve uma época que o pessoal falou o seguinte, faz pra 20 mil, aí no dia do jogo do Guarani, você abre só de um lado, você abre de um lado 10 mil, no jogo da Ponte você abre o outro lado 10 mil. O dia que tiver uma demanda grande, você abre os dois. Acho que poderia ter um telão pra amanhã, já seria top. Alguém chama a diretoria aí, pô! Telão pra amanhã, cadê a diretoria? Quem tá mandando mensagem aqui é o Turíbio. Pelo menos é o que tá no perfil dele aqui, ele tá lá na frente do Moisés Lucarelli mandando uma foto aqui da fila que tá gigantesca. Vinícius Moura trazendo informações pra gente sobre os clubes da capital, já começando a semana de Sul-Americana e Libertadores. Vinícius. O Santos volta a disputar um jogo oficial 26 dias depois de vencer o Iguatu pela Copa do Brasil. O Peixe retorna às partidas no duelo de estreia na Copa Sul-Americana contra o Blooming, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O Peixe enfrenta dificuldades financeiras e não conseguiu contratar reforços no período sem jogos. O time que entra em campo logo mais é bastante conhecido dos torcedores. O técnico Odair Helma tem o desfalque do lateral direito João Lucas e, por isso, Natan será o titular. A provável formação santista tem João Paulo no gol, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan na defesa. Os volantes Camacho, Dodi e Ivonei. O meia Lucas Lima e os atacantes Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Ângelo se recuperou de um edema na coxa esquerda e fica à disposição do treinador no banco de reservas. Blooming em Santos começa às 9h30 da noite. O último treino do Palmeiras antes da estreia na Libertadores está marcado para o início da noite de hoje, já em La Paz. O Alviverde enfrenta amanhã o Bolívar. A delegação viaja em voo fretado até a cidade boliviana. O Palmeiras divulgou ontem sua numeração para o torneio. O garoto Hendrick ficou com a número 9. Arthur, que veio do Bragantino, usará 14. O meia Luan está fora da lista de 50 inscritos do Corinthians para a fase de grupos da Libertadores. O jogador está fora dos planos do Alvinegro. O clube ainda não encontrou interessados em receber Luan por empréstimo. Luan foi cedido temporariamente ao Santos no ano passado. Ele retornou ao Corinthians no início deste ano e ainda não realizou jogos em 2023.
Luan participa de treinamentos no CT Joaquim Grava. O contrato do jogador com o Alvinegro é válido até o fim deste ano. O Corinthians estreia na Libertadores na quinta-feira, contra o Liverpool do Uruguai, em Montevidéu. A diretoria do São Paulo permitiu a entrada de um grupo de 20 torcedores no centro de treinamentos do clube, para uma conversa com atletas, diretores e com o técnico Rogério Ceni. Os jogadores foram cobrados quanto à eliminação no Campeonato Paulista para o Água Santa. O São Paulo estreia na Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, na Argentina, contra o Tigre. Bom, antes da gente falar do Santos que estreia hoje contra o Blooming, o Valmir me alertou aqui para a mensagem do Chicão. Eu que não tinha percebido. O Chicão foi muito esperto. Aliás, a foto do perfil do Chicão no WhatsApp é com a camiseta da Ponte. Ele mandou. Bom dia, Pio. Essa arena única seria uma boa solução, inclusive com as cores dos dois times. O branco do Guarani e o preto da Ponte. Olha só, Chicão. Ou seja, esperto ele, hein, Julião? Ele não quer mais nada, né? Não quer mais nada. Tem aquela, a famosa lenda, né? Acho que o Fábio Scheib daqui... Eu sei que o Fábio Scheib esteve na Itália recentemente, ele pode confirmar. Mas dizem que a história que San Siro é San Siro no jogo do Milan e vira Giuseppe Meazza no jogo da Inter, não é verdade. Eu fiquei assim, toda uma lenda construída na minha infância, o estádio mudava a personalidade, mudava as cores, tudo isso caiu por terra. Eu fiquei super chateado, viu, Pio? Porque eu acreditei muito, defendia que isso fosse implementado aqui em Campinas também. Eu também soube isso também. Não é assim, Fabião? Eu sempre soube disso também. San Siro pro Milan e Giuseppe Meazza pra Inter. Inclusive eu fui no jogo da Inter, lá Inter e Roma. Era Giuseppe Meazza mesmo, mas essa história do Júlio eu não sabia também. Pra mim continuava sendo San Siro e Giuseppe Meazza. Agora vão construir estádio novo, né? O novo San Siro. Exatamente. O estádio é Giuseppe Meazza, independente de quem joga. Mas aí o San Siro é o bairro onde fica o Giuseppe Meazza. É igual a história do Morumbi, né? Que é o Cícero Pompeu de Toledo. Mas ele não muda de nome. Nós aqui na América que acreditamos que quando é jogo do Milan ele vira San Siro. O torcedor do Milan é que chama o estádio assim, mas na verdade ele não muda de nome, né? Não muda. Nas súmulas das federações italianas está sempre Giuseppe Meazza. Bom dia, Carlão falou tudo. Os times de Campinas se apequenam com as confusões que criam, mostram que a mentalidade das diretorias são varzianas. Olha, Pio, em todos os sentidos, né? Por que eu vou citar a Ponte? Porque, mas tudo isso que eu falo da Ponte, ela se encaixa para o Guarani. Nós temos que pensar a mentalidade da Ponte, no caso o Guarani também. A gente tem que ser otimista, tem que pensar com o que o Hélio fala. Cara, ele fala com muita propriedade, sabe? Existe algo, não sei, uma penumbra, né? Em cima das coisas da Ponte Preta, que parece, poxa, não vai dar certo. É que eu tô com medo, não sei o quê. Cara, tudo bem, a derrota, a vitória, tudo isso faz parte do futebol. Mas, poxa, Novo Horizonte... Não, ela tem que entrar... Pode perder, o Novo Horizontino é tão forte quanto a Ponte Preta, mas, poxa, ela tá na 2 pra ser campeã, poxa, sabe? Não tem essa... o Novo Horizontino... Não, ela tem que ir pra cima, com respeito, sabendo que corre o risco de perder, é normal, faz parte do futebol, é uma equipe tão forte e com investimento até maior que o da Ponte Preta, mas, poxa, tem que assumir. Quem que é o melhor time da 2? É a Ponte Preta. Quem vai brigar para ser campeão é a Ponte Preta. Então é isso. E o Hélio já percebeu que essa coisa, não vai dar. Nossa. Meu Deus do céu. Parece que a gente entende a história da Ponte, de muito sofrimento, de derrotas importantes que marcam o torcedor, mas, cara, se a Ponte Preta não pensar grande, sabe, não pensar como uma potência do interior, ela vai ficar sempre nessa vidinha aí, sabe, hora acesso, hora brasileiro, cai, sabe, não vai conquistar, então ela tem que entrar contra o Novo Horizontino para ser campeã paulista. Ganhar, perder? Pode perder, não tem nenhum problema, mas ela tem que entrar com esta responsabilidade de ser o melhor time e que vai brigar para ser campeão. Bom, só pra gente, o Carlão vai falar o que ele espera do Santos, só mais duas aqui rapidinhas. O torcedor é muito criativo. O Fábio Bonetti manda aqui, ó, o gramado já é verde, logo já vai ter o verde no estádio, não seria necessário você pintar nenhuma parte de verde. Oh, meu Deus do céu. O Daniel mandou mensagem pra gente, ele é botafoguense,
Ele tá falando que existe um projeto lá no Rio de Janeiro também para fazer do Newton Santos o que se fez lá no Monumental, por exemplo. De você eliminar. Espaço, de você eliminar ali a pista de atletismo. É claro que você perde o multiuso, né? Porque nem o Newton Santos é usado até na Copa Brasil de atletismo. Isso, Olimpíada e tal. Você perde essa possibilidade. Em contrapartida, para o lado do futebolisticamente você ganha demais. Ganha muito, E ele lembra aqui que o Botafogo entrou com uma camisa horrível na estreia de Louco Abreu contra o Vasco, um terceiro uniforme que não tinha nada a ver com o Botafogo, perdeu de 6. Nossa, a torcida queimou a camisa na arquibancada e depois nunca mais usou. Carlão, Santos vai para a Bolívia enfrentar o Blooming, que é o penúltimo colocado do campeonato boliviano, mas quando se fala em Sul-Americana, aí é outra história. E na Sul-Americana, que fique claro, só se classificam os primeiros de cada grupo. Os segundos, eles vão ter que jogar uma, entre aspas, repescagem, um mata-mata contra aqueles terceiros que vêm da Libertadores. Pelo menos ainda criaram essa alternativa, né? Porque antigamente era só o primeiro, o segundo estava eliminado. Pio, não tá legal a situação do Santos, né? Eu vi a escalação, não tem os principais jogadores, assim, Soteldo, né? Que ainda está se recuperando, o Lucas Braga também, mas tem o Lucas Lima, que dá um upgrade nessa equipe. Mas a situação do Blooming também no campeonato local é muito ruim. Agora, você tocou num ponto que é impressionante como nestas competições isso acontece. O Blooming é um dos últimos colocados, faz uma campanha horrível, mas ele vai equilibrar as ações contra o Santos. Agora, nós estávamos falando da Ponte aqui. Cara, é o Santos que vai estar em campo, né? Poxa, é o tricampeão da América, é o bicampeão mundial. Entendo que não passa por um bom momento, não tem uma equipe condizente com a sua tradição, mas entre Santos e Blooming, eu acho que o Santos tem que entrar com muita personalidade para conquistar a vitória. 11h45, o José Cruz tá dizendo aqui, Júlio Nascimento, a fila já está lá no portão visitante. Eu fui lá às 9h45 da manhã, ela tava pouquinho antes, agora já chegou lá no portão visitante. Julião? Exatamente, Pio, e muitas reclamações envolvendo, né, a venda de ingressos hoje apenas nas bilheterias, né, às 9 horas a Ponte programou para início das vendas, e é claro que o torcedor ficou muito chateado, porque o sistema acabou mudando em relação aos outros jogos, quando a Ponte abriu também, até de forma antecipada as vendas presenciais, a comercialização pelo sistema online, né, existia uma ideia que seria repetido essa semana, mas aí a opção foi por começar pelas vendas físicas para depois iniciar as vendas online. A Ponte vai confirmar hoje, Pio, se as vendas online vão começar amanhã, quarta-feira ou na quinta-feira à tarde. Isso está sendo ainda discutido internamente para ter uma data concreta. E o cadastro Mirim será a última etapa do cadastro. Por quê? Da venda de ingressos, né? Por quê? Porque houve uma grande demanda de cadastro Mirim no último jogo contra o 15, mas pouco comparecimento, né? Se a gente pegar um percentual dos cadastros e registrar com aqueles que foram mesmo, o percentual ficou muito abaixo. Isso acabou tirando vaga de muita gente que queria participar da festa. Então a Ponte vai deixar por último o cadastro Mirim, porque aí ela sabe que ela vai conseguir também garantir aí o lugar para muita gente. Foi reservado um lote específico para venda online, então o torcedor que hoje não pôde comparecer ao Moisés Zuccarelli por algum motivo vai ter uma boa chance de garantir ingresso, mas a preocupação do torcedor, Pio, é com os cambistas, né? E até por isso a Ponte faz o alerta para que o torcedor não compre com o cambista, comunique o clube se existe alguma comercialização ali ilegal nas intermediações do estádio, porque a ideia é que o torcedor garanta o ingresso através da venda direta com a Ponte e não por intermédio ilegal dos cambistas, que nessa hora, né, Pio, sempre aparecem, né? Os oportunistas sempre aparecem nesses momentos decisivos também do campeonato, né? Eles chegam cedo na fila, são os dos primeiros, aí pegam um lote ali considerável para poder depois repassar 100, 150, 200 reais, coisa impressionante. E o time, hein, Julião? A principal mudança, Pio, será no sistema defensivo, né? Com a volta do Fábio Sanches. Fábio Sanches fica à disposição agora, depois de não ter participado do jogo contra o 15 de Piracicaba, porque estava suspenso. O Edson o substituiu muito bem, mas o Fábio Sanches agora retomando a sua condição.
e a tendência é que o restante do time seja o mesmo. Felipe Amaral e o Elvis, eles participam das atividades sempre de forma limitada, porque existe, claro, aquela preocupação com o desgaste físico dos jogadores que recentemente desfalcaram a Ponte por problemas musculares, mas a tendência é que seja a mesma equipe, aí, praticamente a mesma base do jogo contra o 15. Lembrando que o Gé ainda está na briga pela artilharia. O Gé tem 9 gols, ele precisa de 3 para igualar o artilheiro da Série A2, ou então de 4 para ultrapassar e ser o artilheiro do campeonato. Então tem essa disputa individual aí nesses 2 jogos pro Gé também, viu, Pio? Só que é difícil porque eu não consigo, por exemplo, imaginar uma final, e aí falando dos 180 minutos, Carlão, com muitos gols. No caso de Ponte Novo Horizontino, eu imagino uma decisão com poucos gols. Muito difícil, até porque são 2 equipes nível Série A1, né? Um confronto muito nivelado, e nivelado por cima, se levarmos em conta o que foi a Série A2 2023. Também não acredito. Seria legal pro Gé, né? Que temporada, que início de ano maravilhoso. Talvez o Bruno Moraes do Juventus, tá, Carlão, o artilheiro aqui. Talvez nem ele, no mais otimista dos sonhos que o Gé já teve, não sei se ele imaginaria uma Série A2 tão perfeita como ele conseguiu construir. A gente fala assim de algumas limitações, mas são limitações normais de um cara que está chegando ao profissionalismo. Por isso que até naquela coisa de brincadeira entre ele e o Pablo Diego, a expulsão lá em Ribeirão, talvez a do Gé tenha sido mais grave, e foi realmente, né? Quase que ele é enquadrado até como um agressor. Mas o porquê que com ele eu fui firme e mansamente, igual aquele dia lá que nós falávamos sobre o jogo, depois do jogo do 15 de Piracicaba. Porque eu levo em consideração esse lado do Gé, né? É a primeira vez que ele se depara com o profissionalismo, é a primeira vez que ele se depara com o VAR, é a primeira vez que ele se depara com o Rafael Claus, com um público do tamanho que foi, com esta responsabilidade que hoje ele está carregando. Então, para ele é tudo novo. E por isso que eu tento entender o Gé agora. Acho que a partir da Série B a gente já pode ter até uma outra opinião com relação ao Gé, um outro tratamento com relação ao Gé. Mas seria muito bacana. O Gé é um vencedor, cara. O que está acontecendo na vida dele é algo sensacional e ele é merecedor de tudo isso, com algumas correções, com alguns ajustes que são necessários, mas ele é um vencedor, sem dúvida alguma. Intervalo, a gente vai lá pro brinco com o Antônio Lupe e o Fábio Scheiber vai falar dos brasileiros na Libertadores essa noite. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. 11h52. Olha essa mensagem aqui do Jurandir Oliveira. Bom dia, fui assistir Barcelona e PSG. Imprimi o ingresso em casa e não tinha nem fila para entrar. Que realidade, né? Como seria bom. Antônio Lupe tá lá na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouquinho tem apresentações, né, Lupe? É isso mesmo, Pio. Mais uma vez, um grande abraço para você, para todos que estão acompanhando o CBN Esportes. Daqui a pouquinho, ali naquelas cadeiras, estarão sentados o João Vitor e também o Matheus Bueno. João Vitor, que é atacante, Matheus Bueno é meia. Eles que são as caras novas do Guarani para a temporada 2023, Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem a diretoria oficializou 5 contratações. Esses 5 jogadores já estão regularizados no BID e podem atuar contra o Avaí na estreia da Série B, que ainda não foi desmembrada a tabela
da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode ser dia 14, dia 15 ou dia 16 de abril. Os reforços que foram anunciados ontem: o Pegorari, goleiro, que já passou pelo Brinco de Ouro da Princesa, o Lucas Araújo, que é volante, o Matheus Bueno, que é meia, o Lucas Silva e o João Vitor, que são atacantes. A expectativa é pela chegada de mais jogadores nesse intervalo antes da estreia da Série B. E é claro que o técnico Bruno Pivetti, enquanto esses reforços não chegam, vai trabalhando com aquilo que está à sua disposição. Tem a situação do Jamerson, né, que deu aí uma complicada ontem, né? Ele ainda não se apresentou, pelo menos ontem ainda não tinha se apresentado ao Coritiba, já tinha chegado a um acordo Coritiba, Guarani e o próprio jogador, e nessa negociação estava inserida a vinda do Regis, né? Mas por conta disso ainda não foi totalmente sacramentada essa negociação, e isso pode sim impactar na chegada do camisa 78 aqui no Brinco, viu, Pio? E aí aquela situação, né? O Guarani, de certa forma, acaba ficando preso, né, Lupe, para definir algo nesse meio campo, porque é o principal nome nesse momento. Imagino que é aquele nome que o Guarani está investindo para trazer para a Série B, né, Lupe? Seria aí o principal reforço do Guarani para a temporada, né? Mas não depende só do Guarani, né? Depende ainda dos dirigentes do Guarani, do pessoal lá do Coritiba, dos representantes do Jamerson. Então, assim, o Regis quer vir, isso a gente já tem de informação. O Regis quer voltar ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas também não depende só dele. Depende de todas essas pontas que a gente falou para a chegada do Regis. Mas, com certeza, se tudo for concretizado, se lograr êxito, acredito que será uma das principais contratações, não só do Guarani, mas também dos clubes que participam da Série B. Com certeza vai entrar entre as principais dessa Série B, sim. Você acompanhou parte do treinamento lá no gramado do Brinco, Lupe? Foi muito rápido, né? Quando cheguei aqui já estava liberado as atividades, mas aí daqui a pouco vai ter as apresentações. Então só fui lá, dei um oi para todo mundo e acabei descendo aqui para a sala de imprensa. Bem cuidado o gramado, pronto para a Série B? Bem cuidado, né? Se tem uma coisa que estará pronta para a Série B é o gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Porque ele sempre está um tapete. Como diz o Carlão, uma mesa de bilhar. Não tenho dúvida disso. Uma mesa de bilhar daquelas bem baixinhas, Carlão, que a bola rola, que é uma beleza. Eu vou falar uma coisa. Principalmente, sempre foi bem curado, mas principalmente pós-Copa do Mundo, o gramado do Brinco ficou coisa impressionante. Sim, maravilhoso. Só falando esse assunto do Regis, porque a gente percebe assim, o Guarani está canalizando as energias para o retorno do Regis, e eu acho que uma boa Série B de brasileiro por parte do Guarani passa muito pela volta do Regis. Aquilo que nós falávamos ontem, o Regis, um cara como o Regis, da qualidade dele, ele faz o pé de rato jogar, ele faz o menino jogar, ele faz o cara um pouco mais tímido jogar, porque ele é o bom, ele proporciona lances diferentes. Opa, o Lupe falou alguma coisa? Só uma outra informação rapidinha, o Jamerson também não se apresentou ao Coritiba hoje, porque ele estava participando aqui do treinamento sob o comando do técnico Bruno Pivetti. Enquanto não definir essa situação, o Jamerson fica aqui. Ele é funcionário do Guarani. Mas seria importante sim a volta do Regis, o fato de o Regis estar aberto a retornar para o Guarani também é algo muito positivo, né? Porque de repente vem aquele cara mala, né? Não quero. Não, ele está afim. E seria importante, sim, o Guarani confirmar o Regis, né, essa novela do caso Jamerson ter um desfecho também, para que o Guarani possa se planejar e montar um time bem competitivo para a Série B. Boa, então amanhã a gente ouve as novidades, Antônio Lupe. Isso, o João Vitor e Matheus Bueno serão os dois primeiros apresentados aqui na sala de imprensa. No decorrer da programação da CBN, a gente ouve, então, esses reforços que serão apresentados, já foram oficializados e agora serão apresentados oficialmente para a imprensa. Pio? Boa, bom trabalho aí, Antônio Lupe. Valeu, grande abraço a todos. Fábio Scheibe, teremos brasileiros em campo essa noite também pela Libertadores, além da Sul-Americana, Fabião. Exatamente, Rafael Pio. O Atlético Paranaense estreia fora de casa, pega o Aliança Lima do Peru, às 7 horas da noite, pelo Grupo G. Pelo Grupo B, lá em Medellín, o Internacional de Porto Alegre vai até Medellín encarar o Independente Medellín. Além dos brasileiros, o River Plate também estreia hoje
às 7 horas da noite contra o The Strongest na Bolívia. E pela Copa Sul-Americana, além do Santos, o Goiás estreia hoje também em casa contra o Santa Fé da Colômbia, viu, Pio? É aquela história, a gente tem falado que a Liga Europa tem hora que ela parece a Champions e a Sul-Americana tem hora que ela parece a Libertadores, Carlão. Você tem um São Paulo na Sul-Americana, né? Tem um Santos River Plate. Então, sem dúvida alguma, vai ser aí essa semana, para quem gosta de futebol. Nossa, semana recheada. Deliciosa. Sul-Americana com esses times é sinal de que os menores estão se fortalecendo ou os maiores estão bobeando, hein, Júlio Nascimento? Pois é, Pio. Olha, eu acho que um pouco dos dois. E Pio, estou até aqui, ó, com o celular na mão, porque, ao que tudo indica, hoje à tarde teremos um indicativo de reforços para a Ponte Preta, viu, Pio? Olha aí. Pela falha de concentração na sua pergunta, mas notícia boa aí para o torcedor da Macaca, provavelmente na Arena CBN. Boa! Olha! Bom, não precisa falar se você já tiver, mas nome bom, Julião? Nome bom. Nome bom, Carlão. Nome bom. Nome bom. É isso que a gente quer, nome bom. Porque, né? O mercado, a tendência, né, que o mercado da Ponte não seja um mercado, por exemplo, de empréstimos de Série A. Claro. De times de Série B mesmo, né, esse mercado de Série B, e outros jogadores em ascensão aí, em divisões como Série A3, a própria Série A2 também vem sendo monitorada, né, pela diretoria da Ponte. Sem dúvida. Júlio Nascimento, Fábio Chave, Carlão de Freitas, até o Arena CBN. Valeu, até o Arena. Até às 4 com o Ilhéu Almeida. Valeu, gente. Tchau. CBN Esportes Campinas.